Olá, pessoal, tudo bem? Seja super bem-vindo para mais uma live com especialistas. Hoje, sexta-feira, um dia maravilhoso, a famosa, né, sextou, todo mundo aí aproveitando o happy hour em casa, dessa vez, o happy hour virtual. Eu quero aí te convidar para se conectar agora com a gente, mas se conectar mesmo. Tire as distrações de lado, esteja focadinho com a gente, use marcadores, papel, celular para tomar nota, porque eu falo que a nossa memória é seletiva. Se a gente não anotar, a gente esquece. E o pior, se a gente não anotar, nossa memória distorce aquilo que a gente aprendeu. Então, para isso, eu quero que você se conecte agora, e fazer notas, porque a nossa live é mais do que falar de pessoas. Nossa live é trazer conhecimento, trazer estratégias, trazer possibilidades que venham transformar a sua liderança e a sua alta performance de equipes. Para isso, eu quero convidar, chamar agora, quero primeiro dar um oi para ela, Cláudia Matelli, uma executiva maravilhosa, incrível da área de administração financeira, gestão financeira, é isso, e aí administração de patrimônio, tá? Esses são termos, às vezes, para mim, demora a processar, porque eu não estou muito habituado com esse universo, mas é uma executiva maravilhosa. Mais do que executiva financeira, ela é uma executiva, uma líder de pessoas. Ela liderou inúmeras equipes, você vai entender um pouco mais da história dela, e ela vai trazer aqui um ensinamento. Primeiro, Cláudia, eu quero te dar um oi, tá? Eu não tirei oi ainda. Oi, Cláudia, tudo bem? Obrigado por aceitar o convite. Oi, Lucas. É um prazer participar desse seu projeto de divulgação e discussão de melhores práticas de gestão e liderança. Muitíssimo obrigada pelo convite e obrigada a todos que estão ouvindo o nosso bate-papo aqui. Que incrível, gente, que incrível. Eu conheci a Cláudia virtualmente hoje, né? A gente estava já trocando mensagens pelo WhatsApp e eu estou apaixonado já pela pessoa da Cláudia, uma mulher, um ser humano incrível, uma líder apaixonante, né? Eu falo que eu amo pessoas idealistas, pessoas que acreditam nos seus propósitos e vivem isso integralmente. E a Cláudia é essa pessoa. Então, gente, o objetivo de hoje é falar de um tema, tá? Mas antes disso, de iniciar o tema que vocês já leram aí a descrição, qual que é o tema de hoje, antes de falar do tema, eu quero que vocês conheçam um pouco da Cláudia. O que a Cláudia gosta de fazer, o que a Cláudia, tanto trabalho quanto pessoa, para vocês se conectarem com ela, tá bom? Cláudia, muito obrigado pelo convite mais uma vez, uma honra ter você aqui com a gente. Eu passo aí todo o tempo para você agora. Obrigada, Lucas. Eu vou começar falando aqui da minha carreira, né, profissional. Eu trabalhei por 32 anos em um grupo segurador, um dos maiores grupos seguradores brasileiros. Entrei, né, numa empresa familiar com 1.400 funcionários, saí de uma empresa de capital aberto com quase 14 mil colaboradores. Iniciei a minha jornada supervisionando uma equipe de gestão de recebíveis com 6 funcionários e finalizei a jornada como diretora executiva de financeiro e administração de patrimônio, com um time de 350 colaboradores, né? Comecei num trabalho para custear os meus estudos e acabei ficando porque me apaixonei pela gestão de recebíveis e depois, naturalmente, eu fui assumindo outras responsabilidades, e também me apaixonei por ver o crescimento e desenvolvimento das pessoas. Eu notei que as pessoas, eu ficava muito feliz quando via as pessoas ficarem felizes, sendo reconhecidas, sendo promovidas, enfim. Então, aquele mundo de gestão de equipes tocou meu coração. E falando da Cláudia, eu sou uma pessoa que gosto muito de ler, tenho feito vários cursos online agora, em função dessa questão toda que nós estamos vivendo no ano aí da pandemia, e gosto muito de viajar, que no momento está um pouquinho prejudicado, mas seguimos ainda com as questões virtuais, né? Muito legal. Cláudia, eu sou uma pessoa muito curiosa, tá? E você vai perceber que tudo que você fala eu anoto, porque tudo que as pessoas falam e você fala, eu vou fazendo minhas conexões, minhas análises. A curiosidade é o seguinte, eu amo viajar, tá, gente? Eu sou wanderlust, no inglês, que é uma pessoa apaixonada por viagens. Eu viajo muito também, mochilão, sou mais assim, né, mochilão. E, Cláudia, qual que é o lugar que você mais gostou de viajar? Que você tem, assim, lembranças incríveis? Olha, Lucas, eu, desde criança, eu tinha vontade de conhecer a Inglaterra. Eu consegui realizar esse sonho quando eu tinha 28 anos de idade, e foi um dos momentos mais mágicos da minha vida, né? Então, para quem acredita em outras vidas, eu certamente andei por lá, viu? Que legal.
gosto da língua, gosto da diplomacia dos ingleses, enfim. É um dos lugares que eu mais gostei de conhecer. Incrível, eu adoro a Inglaterra, é um dos lugares que eu gosto muito, muito mesmo. Eu tenho familiares na Inglaterra, muito bom. Que legal, Cláudia. Muito obrigado por compartilhar. Então, gente, vamos ao tema. Vocês devem estar aí ansiosos para aprender com a Cláudia, para entender quais são esses 2 ensinamentos chaves. Não tem dúvida que tem pessoas que já anotaram aí no bloquinho de notas 2 ensinamentos chaves. Anota aí, por favor. Não esquece, tá? Eu falo isso porque eu sou, além de ser um consultor, eu sou, de alguma forma, um pedagogo. Eu desenvolvo pessoas. E eu sei, gente, não é o Lucas falando, não quero ser chato, tá? Mas eu sei que se a gente não anota, a gente esquece. Tá? A gente não consegue aplicar. Então é importante você anotar da forma como quiser, não tem que seguir modelo nenhum, a forma como achar melhor, tá bom? Vamos lá então. Gente, antes de a Cláudia responder, eu estava sempre uma provocação. Vocês sabem que eu sou um grande de um provocador, né? Eu gosto de criar reflexões, provocar reflexões. Não é uma provocação irônica, sarcástica, eu não sou esse tipo de provocador, como a gente está às vezes acostumado de ver nas mídias, mas eu sou um provocador para gerar conhecimento, para ativar conhecimentos que as pessoas têm. Então, para isso, eu até comentei com a Cláudia antes, a gente teve uma conversa bem gostosa, por sinal, de que algo que tem me espantado de alguma forma, e é um dos meus drivers, um dos meus motivadores, é a conjuntura, o cenário atual que a gente vem vivendo. Vocês sabem que a gente está vivendo um cenário muito atípico. Talvez pessoas nunca viveram isso antes na história. Eu sou uma pessoa com 34 anos, eu deixo bem clara a minha idade aqui, nunca vivi o que a gente está vivendo hoje, a nível global. Eu viajo a trabalho com frequência e cada país que eu vou está sofrendo mesmo. O que as pessoas estão sofrendo hoje? A pandemia. A pandemia está no Covid, que está deixando um vírus microscópico que está deixando a galera, está abalando a estrutura econômica, social, financeira, política do mundo inteiro. E além disso, que é uma mudança, algo imprevisível, algo que a gente não esperava que vinha acontecendo, a gente está passando por um ponto de inflexão. O que é o ponto de inflexão? É quando o sistema global muda, vira. A gente está vivendo num mundo, a gente estava num mundo analógico, mecânico, a gente está num mundo cada vez mais virtual, mais digital. E a digitalidade, a transformação digital não está só nas tecnologias como WhatsApp, Facebook. Não, o digital, a transformação digital está entrando nas empresas. As empresas estão cada vez mais digitais. Eu não tenho dúvida que os últimos anos de trabalho como executiva da Cláudia, ela deve ter usado mais o WhatsApp do que o próprio Gmail. Não tenho dúvida que ela usou isso. O Gmail, que é algo mais analógico, mais mecânico, e ela passou a usar o WhatsApp. Eu não tenho dúvida que ela deve ter tido infinitos grupos de WhatsApp. Pessoas de todas as áreas, Cláudia, e emoji daqui, emoji dali, emoji do outro lado, e a Cláudia manda um emoji para todo mundo mandando emoji para... O que é emoji, gente? São aqueles, né? Aquelas figurinhas, aqueles bonequinhos. Hoje, às vezes, eu atendo clientes que a gente não se comunica mais por mensagem, se comunica por emoji. É maravilhoso, assim. Então, a gente está num mundo cada vez mais digital, pessoal. E isso acaba por trazer quebrar alguns paradigmas. E eu não só quebrar alguns paradigmas, né, junto com o Covid, mas por trazer alguns transtornos, algumas desordens. Nunca na história a gente viu pessoas se matando no trabalho, como tem se matado hoje, pessoas com depressão, com transtorno do pânico, enfim, doenças assim bem complexas a nível mental, mesmo num universo que a mente nunca foi tão falada. Hoje todo mundo já sabe o que é um mindset, né? O mindset nunca foi tão vulgarizado, tão falado como tem sido falado hoje, que é nada mais do que a mente, a nossa cabeça, né? E hoje em dia, nesse mundo digital, se a gente não usar a nossa mente, a gente deprime. Se a gente não usar o nosso cérebro pensante, a gente deprime. O nosso cérebro primitivo, analógico. Então, para isso, eu não tenho dúvida mesmo que a Cláudia viveu essa transição. A Cláudia viu essas mudanças acontecendo ao longo desses 30 anos. Ela deve ter visto muita mudança. Lucas, eu estava numa empresa de 1.000 e tantos. Terminei numa empresa de 14 mil, com uma alta digitalidade, com uma alta virtualidade. Eu não tenho dúvida que a Cláudia deve ter gerido equipes que ela nunca viu. Ela não tinha conexão visual com essas pessoas. Presencial. Então, assim, Cláudia, eu soube também, agora só para terminar, tá, gente, você sabe que eu falo demais, eu tenho que me controlar, mas só para terminar aqui a minha provocação, a provocação é o seguinte, Cláudia,
Você comentou comigo, né, a gente teve na conversa que a gente teve antes, que você teve a oportunidade de conhecer a tal da metodologia ágil, que muitos aí têm escutado, mas poucos conhecem, de fato, poucos experienciaram isso. O nosso objetivo aqui, pessoal, não é falar da metodologia ágil. Não, a gente não está aqui para falar de técnica nenhuma. Pelo contrário, senão você não vai entender o que a gente está falando. O que está aqui para falar das experiências, dos ensinamentos de liderança que a Cláudia viveu de forma intensa nesses últimos anos e acabou, de alguma forma, usando também isso dentro dessa fase ágil. Só para falar aqui, para quem não entende, para as pessoas que não entendem o que é a metodologia ágil, metodologia ágil, a gente, é uma metodologia de gestão para tornar projetos, a gente chama de waterfall, projetos maratonas, projetos longos e projetos curtos. Resultados que eu teria em um ano no modelo convencional de planejamento, eu consigo ter em pouco tempo com o modelo ágil de gestão de resultados. Então, metodologia ágil é quando a gente traz agilidade, velocidade para os projetos dentro das empresas. E a Cláudia viveu isso, que ela vai explicar um pouquinho, sendo que o foco não é falar da metodologia ágil, é falar da experiência dela. E ela vai focar aqui, gente, em 2 ensinamentos que eu estou louco para ouvir, 2 ensinamentos que ela, independente da metodologia ágil ou não, independente da trajetória, isso foi sendo reforçado ao longo do tempo. Então, Cláudia, por favor, compartilha com a gente aí quais foram esses 2 ensinamentos. Bom, Lucas, e quem está nos ouvindo, o primeiro ensinamento para mim o líder não pode tratar todos da mesma forma. Eu sou uma pessoa que tem um senso de justiça muito forte comigo. E eu acreditava lá no comecinho da minha... Ser justa com o time era tratar todo mundo igual. E aí eu comecei a perceber que não é isso que o líder deve fazer. Na verdade, cada indivíduo tem conhecimentos e experiências na vida muito diferentes. E esses conhecimentos e experiências fazem com que as percepções de mundo também sejam diferentes. Daí que o líder, se ele usar uma forma de se comunicar ou de se conectar com essas pessoas de forma muito linear, ele não vai conseguir compreender aquele colaborador. E isso vale para todos também. Então, esse foi um grande aprendizado que chocava-se um pouquinho com a minha visão inicial por conta dessa questão do senso de justiça. Então, no fim das contas, a gente precisa adaptar a nossa forma de comunicação, a forma de se relacionar com as pessoas e buscar, num time, na verdade, levar mais um contexto de inspirar e de influenciar. E aí, Lucas, você mencionou também a respeito da questão da motivação. E eu concordo com você, que a motivação, ela é intrínseca, ela é de dentro para fora. Então, eu sempre... Nisso convergiu o meu pensamento, que um líder ou qualquer pessoa não motiva ninguém, porque aquela pessoa ela precisa encontrar um propósito. O propósito de vida dela, o que ela gosta de fazer, tem que estar alinhado com aquela atividade, aquela tarefa que ela está fazendo. Isso não dá para o líder influenciar. Mas eu acredito também que o líder ele pode incentivar cada indivíduo ao autoconhecimento, que é um ponto muito importante também para o líder. O líder, eu acho, inclusive, que é uma jornada que nunca acaba. A jornada do autoconhecimento vale para todo ser humano, e para um líder, principalmente, mais ainda. Então, esse é um aprendizado que eu tive, e como eu ligo isso a uma experiência bastante interessante de metodologia ágil, que foi aplicada no final do ano passado, em que eu era uma das patrocinadoras do projeto, né? Numa metodologia ágil, a gente conta com uma equipe diversa, equipes com pessoas com os mais variados conhecimentos e experiências para fazer algo acontecer. Então, e isso me fez lembrar também um pouco o meu começo de carreira, porque quando a gente está trabalhando também numa empresa menor, não tão grande como uma corporação da qual eu saí,
de alguma maneira, a gente faz a metodologia ágil. Não dá aquele nome de metodologia ágil, né? Hoje a gente tem tudo muito bem escrito, tudo bem definido, papéis dentro das equipes, né? No método ágil. Mas, como você mencionou, mais importante do que a gente falar do método é da forma de fazer, né? Então, o primeiro aprendizado foi esse. Não vamos tratar todo mundo da mesma forma, porque as pessoas são diferentes, né? Então, aquela máxima que a gente aprendeu, pelo menos eu tinha aprendido, trate todos como gostaria de ser tratado. Não funciona hoje em dia, né? Bom, só que trazendo um complemento, porque você já vai passar para o segundo ensinamento, eu tenho aqui não são questões, algumas reflexões que eu gostaria de compartilhar com você, que veio, né, da sua fala. Como eu digo, eu aprendo muito com os especialistas, a ponto de sempre, né, trazer reflexões que até então estavam um pouco guardadas e que me ajudam a pensar diferente. Quando você falou de que não somos todos iguais, não tem como tratar todos da mesma forma, e entra muito esse princípio de justiça, porque realmente, desde criança, na escola, na universidade, aonde a gente vai, a gente tem um sistema social que nos impõe uma série de regras, impõe uma justiça que não é a justiça real, é a justiça legal, jurídica, que eu falo que é uma das justiças mais parciais que existe. A gente acha que a justiça humana é a melhor, não é a melhor. A justiça, às vezes, ela acaba por favorecer pessoas, comportamentos que não deveriam ser favorecidos, né? E a gente acaba internalizando isso, tornando isso uma verdade que muitas vezes é uma mentira. A gente acaba rotulando pessoas, enquadrando pessoas, a gente acaba generalizando perfis de pessoas daquilo que a gente já está habituado. Às vezes a gente recebe um newcomer. O que é um newcomer? Eu uso isso muito no inglês, que é um novo membro. Imagina, eu não tenho dúvida de quantos membros que a Cláudia viu entrando e saindo na empresa. Ela deve ter conhecido diversas pessoas que estavam entrando, pessoas saindo, pessoas entrando, pessoas saindo. Cada pessoa nova que entra, gente, é um parto, é um luto, porque você estava acostumado com o modelo da pessoa que saiu, estava habituado com o padrão, estava habituado com o estilo de personalidade, estava habituado com uma série de percepções que você criou daquela pessoa. De repente, essa pessoa sai, é um luto, né, que não é um processo de luto, e entra uma nova pessoa. E quando entra essa nova pessoa, naturalmente o nosso cérebro antigo, primitivo, ele faz uma série de projeções, transferências para a nova pessoa daquela pessoa antiga que estava ali. O nosso cérebro, gente, precisa de um tempo para fazer essa mudança, de matar, de alguma forma, na mente aquela pessoa que saiu e aceitar uma pessoa nova. E muitas vezes na liderança a gente acaba esperando da pessoa nova coisas que a pessoa nova não é. A gente acaba criando altas expectativas de coisas que a pessoa nova não está preparada, não foi nem esclarecida para ela. E a gente começa a sofrer por antecipação. Eu já vi muitos líderes, principalmente na metodologia ágil, nossa, mas eu coloquei essa pessoa esperando isso e aquilo, olha, ela não fez direito. Calma, cara. E eu pergunto, você chegou a conhecer essa pessoa de fato? Você chegou a ter um alinhamento com essa pessoa? Chegou a ter um momento de preparação, de kick-off, de lançamento dessa pessoa no projeto? Em algum momento você conheceu essa pessoa? Em algum momento você mapeou de fato quais são as competências e como essa pessoa está sentindo nesse novo projeto? Ah, mas eu sei que essa pessoa veio do financeiro. Essa pessoa tinha que saber entender esse projeto. Opa, calma aí, cara. Essa pessoa veio do financeiro, está entrando num projeto ágil que envolve finanças, mas não só finanças, envolve RH. Ela não é do RH, ela não faz ideia desse projeto, cujo foco é o RH. Ela está vindo aqui para contribuir com conhecimento financeiro no projeto de RH. E não tem como você generalizar e enquadrar essa pessoa como se a pessoa soubesse de tudo já. E muitos líderes caem nessa, porque muitos líderes, ao invés de desenvolverem uma responsabilidade compartilhada com a nova pessoa que está entrando no projeto, eles criam uma armadilha mental muito grande, que é o excesso de confiança. Confiam demais, que é uma forma, ao invés de... A confiança demais, gente, anota aí, por favor. A confiança demais cria uma inversão de delegar, e aquilo que era para ser delegar se torna delargar. Você delarga. Você simplesmente joga a batata para o outro. E isso não é liderança.
Quando você traz uma pessoa para um projeto, você delega algo para essa pessoa, você tem que preparar essa pessoa. Você tem que conhecer essa pessoa. Você tem que fazer um alinhamento compartilhado com essa pessoa. Você tem que saber se essa pessoa entendeu aquilo que você está esperando dela. E para isso você tem que envolver essa pessoa. Você tem que escutar essa pessoa. Eu não tenho dúvida que a Cláudia fez isso muitas vezes. De falar assim, gente, calma aí, cara, eu estou cometendo um erro. Calma aí. Eu sei que eu estou com pressa, eu sei que eu tenho uma série de outros afazeres, mas se eu estou colocando uma pessoa no meu projeto, eu tenho que dedicar o mínimo de tempo para conhecer essa pessoa e para envolver essa pessoa, sem ficar usando das minhas repetições como uma justificativa de liderança. Então, eu acho muito bom isso. Tu viu? Tudo que você falou me engatilhou uma série de percepções. E isso acontece, de fato. Eu já fiz várias vezes, Cláudia, com meus clientes, de começar um cliente novo, tratando ele com o espelho do cliente antigo. E eu me frustrei várias vezes. Falei, caramba, cara, eu tô criando uma expectativa de um cliente que não corresponde ao cliente de fato. E eu, em momento algum, procurei conhecer esse cliente. Eu já fui... Como eu faço um processo de coaching com vários clientes, eu acabo repetindo. Eu entro no automático. E a pior coisa para um líder de alta performance é entrar no piloto automático. Você começa a fazer cagada. É que nem o Charles Chaplin. Começa, peça, quando vai ver o cara tá comendo, fazendo o mesmo movimento. O cara tá falando com as pessoas, fazendo o mesmo movimento, sendo que não precisa mais fazer aquele movimento, não tem a ver com aquela circunstância. E muitas vezes a gente fica repetindo padrões de processos, de sistemas, de comportamentos que são desnecessários, não funcionam mais. E o pior, a gente fica forçando como sendo uma verdade, sendo que já não funciona mais. Então, a metodologia ágil, ela faz isso, né, Cláudia? Ela quebra paradigmas a todo momento. Toda hora a gente tem que se reinventar, toda hora a gente tem que sair da caixa, toda hora a gente tem que questionar a realidade das coisas. E o que você falou é tudo isso. Senso de justiça não quer dizer que você não tem que tratar as pessoas de forma injusta, não é isso. Todo mundo merece ser bem tratado. Os princípios, os direitos universais são para todos. Respeito, amor, escuta, são valores. Valores são transversais, mas cada um tem a sua peculiaridade. Cada situação tem a sua peculiaridade. Cada processo, cada fase que a gente vive com as pessoas tem as suas especificidades. E isso é só tem como a única forma de acessar isso é vivendo, se relacionando. O relacionamento é a base de tudo isso. Então, Cláudia, maravilhoso. Eu fiz aqui uma síntese, assim, agreguei umas coisas com relação ao primeiro ensinamento. Para vocês verem que eu estou aprendendo, tá, gente? O primeiro ensinamento da Cláudia já me trouxe uma série de insights. E, Cláudia, então, eu quero ouvir muito o segundo ensinamento. Muito bom, Lucas. Antes de entrar aí no segundo, muito bem colocado por você essa questão de pessoas novas no time, né? Pessoas novas no time significam um time novo. Essa é a realidade, né? Porque o nosso cérebro, ele busca sempre o conforto, ele busca sempre economizar energia. A natureza humana é assim, né? Nós temos circuitos que são acionados instintivamente para a gente buscar o que é confortável. E aí, quando entra uma pessoa nova no grupo, uma ou várias, né, que acontece principalmente em grandes organizações, tudo tem que ser revisto. E a gente, às vezes, luta para não fazer isso, por conta dessa nossa tendência a buscar o conforto e a economizar energia, né? Que é da natureza humana, né? Mas, enfim. O segundo ensinamento que eu tive é assim: o líder deve conhecer a sua caixa de competências. Esse termo, caixa de competências, foi uma reflexão que eu fiz quando liderei um projeto de transformação de processos e tecnologia. E, como vocês ouviram, eu sou da área financeira, de patrimônio. Então, eu, liderando esse projeto, eu confesso a vocês, fui, né, com frio na barriga. Puxa, mas eu não entendo, eu não domino tecnologia, né? Não sou uma ignorante tecnológica, mas não tenho um domínio que um diretor de tecnologia tem, né? E aí eu chamei de caixa de competências essa reflexão pelo seguinte: eu concluí que nós temos competências que sabemos que temos e usamos todos os dias, competências que nós sabemos que temos, mas não usamos com frequência,
Mas quando nos vemos diante de uma necessidade, a gente vai lá na nossa caixinha de competências, usa e dá cabo do resultado. Competências que a gente não sabe que tem, mas quando nós somos expostos a desafios que parecem maiores do que a gente poderia executar, do que a gente poderia carregar, a gente sai do outro lado com aquilo pronto e a gente fala assim: nossa, meu Deus, eu consegui entregar isso, né? E aí você se dá conta no momento eureka que você tem aquela competência e nem sabia. E um quarto pilar, que eu diria, uma quarta categoria, que são competências ou uma competência que de fato a gente não tem, né? E aí o que a gente faz quando acontece isso? Quando a gente descobre que a gente não tem uma competência que seria fundamental para aquela atividade que a gente está executando ou para aquela liderança de projeto que a gente está enfrentando. A única saída é o trabalho colaborativo. E isso é que eu achei a mágica da coisa ao longo desses anos todos de trabalho. Por quê? É a beleza de saber que eu não tenho uma competência, mas eu posso contar com a colaboração do time, de pares, de superiores, de consultores externos, se for o caso, para a gente conseguir fazer uma entrega com qualidade e rapidez. E o colega também pode contar conosco e vice-versa. Então, a valorização do trabalho colaborativo, ela sempre foi importante, mas na metodologia ágil, ela é fundamental. Primeiro porque as equipes do método ágil precisam ser diversas. É importante que a gente tenha pessoas com pensamentos diversos para sair a melhor solução. Cada um tem a oportunidade de dar a sua contribuição e aí, em grupo, vão se excluindo as alternativas, as sugestões, para se achar a melhor solução. E quando eu falo a melhor solução, não é a melhor solução do mundo, é a melhor solução para o desafio de negócio que nós estamos enfrentando naquele momento. E com o conhecimento e a experiência que está disponível naquele momento. Eu tive uma situação, uma vez, que eu saí de férias e um dos meus gerentes, nas minhas férias, teve que tomar uma decisão crítica ali do negócio dele. Quando eu voltei, ele me reportou o que tinha acontecido, ele virou para mim e falou assim: Cláudia, você teria feito diferente, né? Aí eu falei para ele: olha, pode ser que eu tivesse feito diferente sim, mas o mais importante é que você tomou a melhor decisão com o conhecimento, a experiência que você tinha naquele momento. Então, daí vem essa mágica. Quando você trabalha colaborativamente, você acata pensamentos divergentes que podem até gerar conflitos, mas aquilo é em prol de um melhor resultado. Então, e aí, uma coisa fundamental, o líder, ele tem que conhecer essa caixa de competências e, na medida do possível, conhecer a caixa de competências de cada membro da equipe, para fazer o melhor uso disso para os resultados corporativos. E no método ágil, uma coisa que eu acho genial, né? Existe uma regra que ninguém é mais competente do que todos juntos nessa sala. Então, o líder, ele tem que, muitas vezes, escolher a solução que não é da preferência dele, porque a inteligência coletiva traz que a solução A é a melhor e não a solução B, que é aquela que ele gostaria que fosse. Então, se eu puder fazer um resumo desses dois aprendizados, né? Do primeiro, que é o líder não pode tratar todos da mesma forma, e o líder deve conhecer a sua caixa de competências, eu vejo que a essência é o líder dar o exemplo de vulnerabilidade, né? Porque ele precisa conhecer as pessoas, as diferenças, e ele precisa reconhecer que ele não sabe alguma coisa e ter humildade suficiente para sair de cena e deixar o grupo
tomar a melhor decisão. O grupo é mais protagonista numa metodologia ágil do que o líder isolado, né? E, como vocês viram, eu tenho uma história muito longa, né? Muitos anos de trabalho, e eu comecei lá numa época que era aquele esquema de professor no tablado, né? O que o professor dizia, a gente tinha que acatar. E assim funcionava com a questão de ser líder ou de ser chefe, seja o nome que a gente dê, né? O que o líder dizia era a verdade incontestável. E a gente demorou muitos anos para começar a desconstruir essa imagem, né? Fazendo uma analogia com o que o Lucas trouxe, que o sistema educacional ele é feito para linearidade, ele ainda está desenhado para a era industrial, né? Todo mundo na carteirinha, um atrás do outro, né? E a gente tem que, neste momento que a gente está vivendo, desconstruir. E, de novo, né? Pela nossa tendência, né? Pela tendência do cérebro humano ir por confortável, não gastar energia, a gente tem que... isso é um descompasso para a nossa mente. A gente ainda não tem todas essas novas trilhas desenhadas, e isso é importante que a gente desenvolva, né? E, no resumo aí, ficar desconfortável com o desconhecido. Isso é muito difícil para o ser humano, né? Acho que as novas gerações estão até melhor preparadas para isso, mas temos uma longa caminhada aí, no meu ponto de vista, em relação a isso. Nossa, Cláudia, é maravilhoso. É assim, eu sempre mostro para o pessoal, gente, apesar de vocês não me verem quando a Cláudia está falando, né, o foco vai para ela, é uma questão do próprio Zoom, tá, do aplicativo, eu não paro de anotar. Tá? Eu estou toda hora aqui fazendo minhas anotações do que eu estou aprendendo. E mais uma vez, espero que você esteja fazendo também. Não quero ser chato com ninguém, mas é para poder fazer sentido, tá, gente? Quero que vocês possam aplicar isso aqui hoje e amanhã. Então, a Cláudia falou umas coisas. Cláudia, primeiro, muito obrigado. Sério, uma gratidão sem tamanho, sabe? Uma alegria enorme ter você aqui e poder compartilhar isso para milhares de pessoas, tá? Milhares de vidas das mais diversas áreas, lugares e países aí que estão conectados. Eu quero fazer aqui algumas considerações, tá? Algumas reflexões. Você viu que eu amo fazer reflexões. Um dos meus talentos dominantes é análise. Eu amo de fazer sínteses e conectar. Eu sou um cara da conexão, eu gosto de conectar coisas. Então, a Cláudia fala uma coisa, eu conecto com várias. Assim, vou fazendo as conexões. Tá? Então, a Cláudia falou algumas coisas que eu anotei aqui, para mim faz muito sentido. Essa aqui eu vou colocar na minha cabeceira, no meu livro que eu mais leio, vou colocar um post-it colado no meu livro. A Cláudia falou uma coisa que mexeu muito comigo, que fala assim, ninguém, isso eu falo, gente, com frequência com meus clientes, mas eu gostei da forma como a Cláudia trouxe isso. Eu notei palavra por palavra, da forma mais literal possível. Ninguém é mais completo que todos juntos nesta sala. Quando a Cláudia fala isso, gente, porque quando a gente desenvolve um projeto, independente se é ágil, metodologia ágil ou não, a gente reúne com as pessoas numa sala. Okay? A sala é um ambiente que vai estar presente na boa parte das reuniões corporativas. E todo mundo sabe que numa empresa, hoje, a gente não tem mais a sala física, né, Cláudia? A gente tem a sala virtual, a gente vê as pessoazinhas assim no Zoom, ou no Skype, ou no aplicativo que for melhor. Mas quando a gente faz uma reflexão, quando a gente procura trazer a memória de uma reunião, tem uma sala de reunião. Eu não consigo hoje ver quando começou a ser, Lucas, reunião. Amanhã vai ter uma reunião na empresa. Eu vejo direitinho uma sala de reunião. Uma mesa longa com várias pessoas em volta, ao redor da mesa, discutindo. Isso, para mim, é uma equipe em produção, uma equipe em performance, em desempenho num projeto. E quando você falou, me veio a lembrança da minha última experiência com metodologia ágil. Que eu estava numa sala, nunca me esqueço disso. Eu estava lançando um projeto ágil, um projeto da empresa que estava com foco em RH, em recrutamento e seleção. A ideia era criar um sistema digital para integrar todo o processo de recrutamento e seleção. Então, eu estava com vários representantes na sala, parecia um time de super-heróis. Eu falo que a metodologia ágil, gente, é nada mais do que um filme do Batman, ou um filme de super-heróis. Por que eu falo filme de super-heróis? Quando você vê um filme de super-heróis, vocês
Conseguem lembrar, eu não tenho dúvida que você vai lembrar isso, mas no início do filme, o que aparece? Parecem os super-heróis isolados. O super-herói do gelo, o super-herói do fogo, o super-herói da pedra, eles são isolados. De repente surge uma missão. Eles se unem. Quando eles se unem, eles sentam numa mesa para falar da missão. E tem um líder. Sempre tem uma pessoa ali que está coordenando a missão. E a primeira coisa que esse líder faz é maximizar e identificar os pontos fortes de cada um. Você é a pedra, você é o fogo, você é o vento, você é o gelo. E as pessoas começam a se conhecer naquela primeira reunião de super-heróis. Isso, numa reunião corporativa, pelo menos é o que eu trago nas minhas consultorias, que a gente vive na psicologia, é muito doida. Você é o PO, você é o cliente, você é isso, você é aquilo. E você começa a ver, você é da área do RH, você é da finança, você faz isso, você faz... A gente começa a entender os superpoderes de cada um na reunião de lançamento do projeto. E ali você consegue ver quais são os pontos fortes de cada um, quais são as contribuições de cada um, quais são as responsabilidades de cada um e quais são as conexões de cada um no projeto. Lucas, isso que você falou é incrível, porque não acontece na minha empresa. E, desculpa, gente, eu sou um pouco às vezes irônico, vocês sabem disso, porque isso é uma realidade, gente, que a gente vive. Desculpem dizer, mesmo vendo filme de super-heróis, a gente não consegue aplicar o que os super-heróis nos ensinam, porque a gente não faz isso muitas vezes. Quantos projetos que eu já vi, que a Cláudia já deve ter vivido, que não teve nenhuma reunião de lançamento? Foi tudo nos trancos e barrancos. Cláudia, tem um projeto aí que acabou de acontecer, tem como você montar a equipe, isso. A Cláudia nem processou direito o que é o projeto, o que o projeto quer, onde que o projeto vai chegar, qual que é o fim do projeto, o porquê do projeto, para quem que é o projeto, quando que é o projeto. A Cláudia sabe que tem um projeto. E de repente a Cláudia tem que começar a mexer o tabuleiro dela. Pá. Mas a Cláudia falou uma coisa muito incrível, porque antes de mexer o tabuleiro dela, gente, antes dela começar a mexer as peças do tabuleiro, começar a ativar os talentos, os membros da equipe, ela quer entender um pouco da caixa de competências. Mas antes de você entender da caixa de competências de cada membro da sua equipe no projeto, porque, gente, uma coisa que a Cláudia falou muito bem, uma coisa é você saber que a pessoa tem uma caixa de competências. Muito bom. A outra coisa é você reconhecer que essa pessoa tem essas competências. A outra coisa é você valorizar que essas pessoas têm essas competências. E a outra coisa é você direcionar essas competências de uma forma estratégica junto com a pessoa. Nada adianta você saber que a pessoa tem uma caixa de competências se você não reconhece isso junto com ela. Muitas vezes a gente força na nossa equipe competências que a pessoa não tem. É aquilo que a Cláudia falou antes. Tá vendo, gente? Tudo tem uma conexão. Caixa de competências tem que estar aliado com uma gestão de reconhecer a diversidade. Não tem como eu usar o máximo dessa caixa de competências se eu não trato as pessoas de forma individualizada. Porque senão você vai desperdiçar as competências que você nem sabe que a pessoa tem. E você vai acabar, às vezes, dando um tiro no pé e chegando num nível de estresse tão grande, porque você vai começar a fazer coisas que a pessoa poderia estar fazendo junto com você. Já vi vários líderes querendo assumir a equipe inteira, fazendo tudo, porque não sabem reconhecer as competências da sua equipe. E quando você não sabe reconhecer as competências da sua equipe, as caixas de competências, você não consegue delegar. Você centraliza. É o sistema que a Cláudia falou, o sistema educacional é totalmente assim. No sistema da escola, os professores não sabem ativar a caixa de competências de cada aluno, de cada criança. É um sistema top-down, de cima para baixo, imposição. Pega e pronto, final. É que nem a pedagogia do oprimido do Paulo Freire, independente se vocês gostam ou não, mas ele fala muito bem que a educação é como se fosse um banco. Você vai lá para receber e pronto, e vai embora. E isso, a gente vai criando uma sociedade, de alguma forma, não vou usar esse termo, porque não quero, não quero criar aqui polêmica, não é o nosso objetivo, mas a gente vai criando uma sociedade de repetidores. Uma sociedade de pessoas que repetem padrões sem ter consciência porque estão fazendo aquilo ali. E muitas vezes repetem padrões que já não funcionam mais. Já são antigos, antiquados. E muitas vezes a gente faz isso com as nossas equipes. A gente repete padrões, a gente vê a nossa equipe de uma forma que ela não é. E que ela não precisa ser. Que não tem nada a ver com o projeto pela qual ela está existindo. Então, assim, antes de você querer abrir a caixa de competências de cada um, você tem que ter
consciência das competências que você quer acessar naquele projeto, porque eu já vi tanta gente, Cláudia, tantos líderes ativando competências nas caixas de cada membro da equipe, sendo que aquelas competências não eram necessárias. Então, antes de você querer ativar as competências da sua equipe, você tem que entender se essas competências que você quer ativar estão coerentes ao projeto, ao propósito do projeto pelo qual vocês querem alcançar. Primeiro, você tem que se preparar, líder. Quantos líderes lançam as suas equipes sem preparação, sem estudar o projeto, sem entender um projeto de A a Z, vão no impulso, vão no piloto automático, e depois se desesperam. Meu Deus, eu pensei que o projeto fosse mais fácil, eu pensei que o projeto fosse daquele jeito. Por que você não me avisou que o projeto era assim? Por que você não me avisou que o projeto ia ter esse risco? Mas em que momento vocês sentaram para preparar isso aí? Para dialogar isso? E quantas vezes, quantos executivos se perdem nisso? Eles estão tão preocupados em entregar o projeto de qualquer forma, porque o tempo é escasso, que não se preparam. E depois ficam contratando consultorias caríssimas para apagar o fogo. Quantas empresas contratam pessoas caríssimas cuja equipe poderia estar fazendo aquilo que o consultor de fora acaba por fazer? Então, assim, isso aqui são provocações, tá, gente? Porque muitas empresas perdem performance porque não sabem ativar a caixa de competência da sua equipe e acabam por apelar no desespero em consultorias externas que entram de uma forma bastante mercenária para trazer o serviço deles, sem conhecer de fato, entregam lá o projeto da forma como eles acham que é o melhor, e depois a equipe se perde por não conseguir executar e sustentar o projeto. E aí fica naquela dependência caótica com os consultores e fica alimentando os consultores por anos, sendo que a própria equipe poderia estar fazendo aquilo ali. Então, mas para que isso não aconteça, gente, para que esse risco, para essa perda não aconteça, principalmente agora em pandemia, que agora em pandemia a gente não tem mais tempo para ficar perdendo, né? Hoje o mercado está exigindo agilidade no fluxo de caixa. Falei aqui um pouco da linguagem financeira que que a Cláudia conhece muito bem. A Cláudia sabe que a saúde financeira de uma equipe, de uma empresa, é o fluxo de caixa. Se não tiver ali movimentando, se tiver mais passivos do que ativos, né, Cláudia, a empresa cai, né? E aí começa uma dívida com os bancos desleal. Então, a Cláudia sabe muito bem dessa relação entre passivos e ativos, né, Cláudia? Então, assim, a equipe não é nada mais que isso. Uma equipe é feita de passivos e ativos. Os ativos que ela é capaz de gerar e os passivos que ela pode gerar. E o líder de alta performance é aquele que consegue organizar e acessar a caixa de competências de maneira a gerar ativos e não passivos. E nada adianta você ativar uma caixa de ferramentas que no final vai gerar um passivo, vai gerar uma dor de cabeça, vai gerar uma perda, vai gerar um erro, vai gerar um conflito, vai gerar um desacordo, vai gerar um mal entendido. Isso são passivos. O ativo é quando todo mundo está alinhado, todo mundo está confiante, todo mundo está seguro, os resultados os progressos estão sendo mensurados a cada dia, o projeto está sendo avançado, está sendo reconhecido e validado a cada dia. Mas para isso, gente, você tem que ter preparação. Tem um estudo, gente, feito por milhares de empresas do mundo que acabou por gerar uma fórmula. Agora eu vou falar de fórmula, que vocês gostam de fórmula, vocês adoram fórmulas, que eu sei disso. É muito mais fácil aplicar algo quando está ali, né, mastigadinho. E esse estudo acabou criando uma fórmula que chama a fórmula 60-30-10. 60, 30, 10. O que essa fórmula quer dizer? A fórmula do sucesso de diversas empresas, das grandes empresas. 60% da eficácia de uma equipe acontece na preparação antes de ela ser lançada no projeto. 60% da eficácia está na preparação, gente. Antes de você lançar o projeto, antes de você lançar a equipe no projeto, o sucesso está na preparação dessa equipe. Está no reconhecimento das competências que você quer ativar e está na ativação dessas competências por meio de um alinhamento compartilhado. 30% da eficácia a gente está durante o projeto. E 10% da eficácia
Está no final com os aprendizados, com os ensinamentos aprendidos. Então, 60%, mais a metade está na preparação. E parece brincadeira, mas isso é sério, gente. E muitos dos líderes não se preparam. Vão no automático, vão no impulso, vão na emoção. Ainda mais o brasileiro, que aqui na Europa, se não tem preparação, é que nem a gente fala em Portugal, leva chapada. Né? Porque as empresas, os líderes aqui, eles não têm muita paciência para ter que apagar o fogo durante o projeto. Você não tem tempo para ficar apagando fogo durante o projeto. Então, eles assim, ó, aqui na França, onde eu trabalho, eles assim, ó, ou você prepara muito bem o que você vai fazer, tem muita certeza do que você vai fazer, porque se você errar durante o projeto, a gente não vai pagar. Então, ó, tenha muita certeza do que você vai, né, desse plano que você tem, porque se a equipe cair no meio do caminho, você vai pagar. E no Brasil não, no Brasil é samba, né? É o samba. Caiu, levanta. Caiu, levantou. Caiu, levantou. E muitas empresas vivem esse samba do cair, levantou, cair, levantou, cair, levantou. Sendo que poderiam ter evitado as quedas na preparação. Poderiam ter reconhecido as caixinhas de ferramenta e preparado essas caixinhas de ferramenta, não, essas caixinhas de competência, que não deixa de ser uma ferramenta, né, Cláudia? Competência é uma ferramenta. Essas caixinhas de competência na preparação. Então, gente, eu quero aqui te desafiar no bom sentido. Se você tá liderando um projeto e está liderando uma equipe nesse projeto, e você está tendo quedas, e está aí toda hora tendo que levantar e apagar o fogo, e está aí apelando para uma consultoria externa, é melhor você dar um passo para trás, ser humilde e reconhecer o que não está dando certo, ouvir sua equipe, envolver sua equipe. Você não é o... Até os super-heróis não fazem isso. Tu não vê um super-herói querendo centralizar tudo. Os super-heróis são toda hora ali colaborando entre eles. Então, ao invés de você ficar repetindo o erro, tentando apagar o fogo, dá um passo para trás. Olha olha o problema de uma perspectiva de fora. Envolva a sua equipe, escute a sua equipe e dê o lançamento novamente. É melhor, às vezes, você parar o projeto e lançar de novo do que ficar forçando um projeto que já está dando errado. Então, é melhor você parar, dar um passo para trás, falar com a sua equipe, ouvir a sua equipe, fazer os ajustes necessários e lançar o projeto novamente. Tá bom? Uma dica valiosa para vocês. Cláudia, nosso tempo tá quase estourando aqui o balão, porque eu falo que quando a gente ama o que a gente faz, a gente fala com uma, né, Cláudia? Com uma felicidade, né? Com uma alegria, com uma fluência. Então, eu já quero dizer que vai ter mais lives com a Cláudia, tá? Pode ter certeza que a gente vai fazer mais algumas lives ainda, porque é um assunto que é inesgotável, a gente pode falar horas e horas. E, Cláudia, quero mais uma vez aqui agradecer esses 2 ensinamentos bárbaros que você trouxe. Eu não tenho dúvida que as pessoas estão aqui, né, estão assistindo, estão aprendendo demais com isso. E eu quero te agradecer, apenas agradecer, gratidão, alegria mesmo. Você gostaria de falar alguma coisa? Né, eu sempre falo assim que no final eu sempre convido os especialistas a dar um salve, né? Um oi, ou falar. Tem algo que você gostaria de dizer para finalizar o nosso bate-papo? Sim, Lucas. Como você, eu sou das que anotam, né? Então, você trouxe aí a analogia com os super-heróis e me lembrei da história do mito do herói, né? Que é o herói que sai pelo mundo sozinho, resolvendo todos os problemas do mundo, etc., né? E aí temos aí a Liga da Justiça, que já comprova a necessidade de termos mais heróis, né? Então, achei que ficou muito, muito legal essa sua colocação. E você mencionou também forçar a competência que o outro não tem, né? E eu acho que isso é uma coisa bem importante para nós, não só como líderes, mas como pais, ficarmos observando também, né? Muitas vezes a gente exige do outro que ele dê mais do que ele pode dar. E isso não é possível. Isso me fez lembrar, há uns 15 anos atrás, eu estava fazendo um coach executivo, né? Eu era coach, né? E no encerramento ali, de quem já fez o coach executivo sabe, a gente faz um encerramento, se aquilo que era o nosso ou não, e etc., né? E aí
coach disse assim, olha, eu quero te dizer uma coisa, que eu aprendi uma coisa com você. Porque numa determinada sessão, nós estávamos trabalhando nos pontos de melhoria e você me perguntou assim, tinha perguntado para ela, legal, e o que eu faço para ratificar os meus talentos? E no dia, ela ficou sem saber o que me responder. E aí ela disse que ela ia incluir nas próximas sessões também como a pessoa não só trabalhar os pontos que precisavam de melhoria, mas os pontos que ela tinha como talentos. Porque todos nós sabemos, quando a gente coloca foco em alguma coisa, todos. Se a gente não focar nos nossos talentos também, que são as competências que nós conhecemos, que sabemos que temos, elas vão ficar em desuso. Então, a gente não vai ter o mesmo benefício, né? E acho que, para finalizar, nesse projeto que eu mencionei, que foi muito importante, usando a metodologia ágil, a gente teve um resultado incrível, porque quando nós estabelecemos a meta do projeto, era um projeto que envolvia muitas áreas da empresa, da corporação, também envolvia valores significativos. Nós estimamos que aquele resultado que nós esperávamos aconteceria em 12 meses, pois nós conseguimos o resultado em 6 meses de trabalho. Isso foi uma coisa muito importante. E falando dos aprendizados, além do resultado que foi ótimo, liderança mais próxima e apoiadora. Esse é um produto da metodologia ágil, e aí o líder tem que estar disponível para isso. Isso é extremamente importante. Outro aspecto, mais transparência e parceria com as áreas, porque, como vocês sabem, a gente não faz nada sozinho, nenhuma área consegue uma grande transformação operando isoladamente. Então, a transparência de compartilhar o projeto, Lucas, você mencionou, a gente nem explica, tal. Não, o embarque das áreas que precisam participar daquele projeto é extremamente importante. E a parceria, porque aí a gente não está falando de um resultado de uma área só, a gente está falando do resultado da empresa, né? E o crescimento de carreira para as pessoas que estão ali trabalhando, né? E é muito prazeroso ver que depois de um projeto desse, as pessoas crescem. Nós tivemos o exemplo de uma colaboradora lá dentro da equipe, que ela nunca tinha feito uma apresentação. E como a gente tinha lá uma mesa aberta para discutir os resultados, os indicadores, que são extremamente importantes, vai falar sobre isso em outra live, aquela pessoa fez uma apresentação. E você precisa ver a emoção da funcionária ao término da apresentação, falar, imaginei que eu seria capaz de fazer uma apresentação diante de diretores de uma empresa, né? Uma analista, embora fosse uma analista sênior, o skill dela, o uso diário dela não era fazer apresentações, né? Então, é tudo muito prazeroso. Eu acho que, assim, investir nesse método é o melhor que a gente pode fazer, principalmente neste mundo, nesse momento que a gente está vivendo, em que todos nós tivemos que nos adaptar rapidamente a essa nova situação mundial, né? Como o Lucas mencionou no início, é totalmente atípica, mesmo eu, que já passei por vários planos econômicos aqui no Brasil, sempre a gente teve situações mais isoladas, né? E essa pandemia é uma situação que é no nível global, né? Então, é isso. Incrível. E, demais, muitíssimo obrigada de novo pelo convite, Lucas, e muito obrigada por todos que tiveram a paciência e a dedicação de estar conosco e nos ouvir aqui hoje. Maravilha, maravilha. Cláudia, muito obrigado, inclusive por mim, eu até continuava isso aqui, estou adorando, já me trouxe mais insights. Você falou a questão dos pontos fortes, gente, eu vou finalizar, eu prometo, tá? Eu sei que vocês têm outras coisas para fazer, mas fique tranquilo, eu sempre falo para vocês, pessoal, que essas lives, elas ficam gravadas. Então você pode assistir inúmeras vezes e mandar para quantas pessoas você quiser, tá? Não precisa ficar naquela, ai, Lucas, eu tenho que ficar até o final, meu Deus, eu preciso pegar minha filha na escola, eu tenho que terminar a live. Não precisa, vai pegar a sua filha na escola, coloca no pause, depois você vê de novo, tá? Essa live vai estar aqui, é para você, vai estar gravada. Mas só para concluir aqui, a Cláudia falou uma coisa muito importante, que eu já falei numa das lives passadas, eu quero te encorajar a assistir essa live com um especialista que aconteceu umas 2 semanas atrás,
que é a live com o especialista Pedro Penido. O Pedro Penido, ele é um coach de pontos fortes, um coach de talentos. Então, Pedro Penido, ele identifica os talentos de cada um, os talentos da equipe, que todos têm. Talento é um bem, é uma dádiva que todos os humanos têm. E ele ajuda a identificar os talentos por meio do método, de uma técnica, e ativar esses talentos de forma intencional no trabalho. Então, vale a pena ver essa live com o Pedro Penido, que vai complementar a live com a Cláudia Matede, que a gente está tendo agora. E, gente, não sei se vocês perceberam, eu que estou anotando aqui, eu faço matemática de tudo, tá? Eu faço gestão de tudo. A Cláudia ela falou mais do que 2 ensinamentos, tá? A Cláudia falou aí, no mínimo, 5 ensinamentos. Não sei se você chegou a notar. A Cláudia ela trouxe aqui muitos ensinamentos, mais do que ela estava esperando que fosse trazer. Porque a Cláudia, no início, ela estava um pouco ansiosa. Lucas, eu nunca fiz uma live, eu me preparei. Eu falei, Cláudia, relaxa, porque quando você faz aquilo que ama, vai vir tanta coisa, transborda, sabe? Eu falei, quando a gente faz o que ama, é uma energia que transborda, um conhecimento que vem de dentro para fora transbordando, porque ainda mais a Cláudia, que tem 30 anos de experiência no que faz. Então, e a Cláudia, eu acho que a Cláudia deve estar mais relaxada do que antes, porque ela falou muito mais do que 2 ensinamentos. Então, Cláudia, maravilha, muito feliz, enorme obrigado e gratidão, e a gente vai se ver numa próxima live, tá? Isso é de fato que o pessoal vai anotar. O pessoal sabe que o pessoal, quando a gente fala, eles vão cobrar da gente. Então, a gente vai ter mais algumas lives aí pela frente para falar esse assunto maravilhoso. Então, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado por estar assistindo. Curta o canal, compartilhe, siga a gente, porque todo dia é um conhecimento novo que a gente traz para o seu crescimento e desenvolvimento. Grande abraço, até mais!